Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa live neste dia. Nós estamos aqui trazendo uma série de parábolas de Jesus nessa sequência de ensinos, né, da palavra de Deus. E hoje nós vamos ter uma abordagem de mais uma das parábolas. Jesus usava as parábolas como essa forma de comunicar, né? Comunicar o Evangelho, comunicar a nova vida, a vida que ele propôs, o caminho que ele propôs de relacionamento com Deus, né? E que nós sabemos que ele foi a, a prova desse caminho, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então a pessoa de Jesus, né, além de ser nosso grande Salvador, nosso Deus, nosso Verbo encarnado, né, ele é também o nosso Mestre, né, é aquele a quem nós dizemos servir, nós dizemos seguidores, e todos estes, né, que dizemos seguir a Jesus, devemos cada vez mais saber e entender quem é Jesus e quais são esses caminhos que ele disse ser e que nós dizemos seguir, não é? Então, eu acho muito importante a gente pegar esses ensinamentos diretamente de Jesus, né? E por isso eu tenho tido essa abordagem de trazer as parábolas. Jesus mesmo dizia que ele falava por parábolas, nada do que ele falava para as pessoas, né? Não tinha uma parábola, porque ele trazia a verdade, né? Mas as pessoas em geral não estão preparadas para ouvir a verdade, e ele também não queria forçar a verdade, né, em cima de ninguém, nem causar controvérsia, né, mas sim trazer um questionamento, um autoquestionamento, para que você, quando escutar uma parábola, você se pergunte, né, como eu me encontro dentro dessa parábola? Como que o meu coração se encontra dentro desses preceitos que Jesus está ali apresentando, né? Então eu acho muito interessante, muito importante que a gente entenda, né, as parábolas de Jesus e como ele mesmo disse, essa foi a forma dele trazer a verdade a todos. Então, se você que está me ouvindo aí não acredita, né, nas verdades de Jesus, preste atenção nas parábolas dele. Talvez isso desperte algum tipo de curiosidade, né, sobre essas verdades das quais ele falava, né? Verdades eternas, verdades sobre a eternidade, sobre a vida abundante, né? Sobre a vida plena, né? Que ele promete e que ele traz dentro da sua mensagem de boas novas, né? Dizendo que ele veio para salvar, ele veio para me salvar, ele veio para salvar você, né? Dessa separação de Deus, né? Dessa dicotomia entre o ser que foi feito para o louvor de Deus, mas que não sabe como louvar a Deus, como viver a sua vida de forma que agrade a Deus. E aí, obviamente, todas as coisas que decorrem disso. Jesus, então, apresenta as parábolas e a gente está nessa série tentando realmente transmitir essas verdades que Jesus trouxe através das parábolas e também explicar com a maior clareza possível. Inclusive porque ele mesmo disse que para os discípulos dele, para aqueles que querem segui-lo de perto, ele tem mais verdades, ele tem
mais detalhes, ele tem mais profundidade, né? Não precisa ficar só nas parábolas, né? Mas a parábola certamente pode trazer essa autoanálise. Será que eu preciso mais de Jesus? Será que eu preciso conhecer melhor? E aí você tem os evangelhos para conhecer melhor Jesus e se aprofundar melhor nessa intimidade com Ele, com aquilo que Ele veio, né, a este mundo fazer, pregar e morrer por nós em última instância, para a salvação, né, para a absolvição dos pecados, para tirar aquilo que nos separa de Deus, para tirar aquilo que nos levará, portanto, a uma comunhão com Deus, né? Que Deus esteja abençoando vocês durante essa pregação e que você possa também ter esse entendimento. Nós já pregamos anteriormente sobre algumas parábolas. Hoje, especialmente, eu me lembro da parábola do construtor, né? Que Jesus contou e que o pastor Sérgio nos apresentou essa parábola já algumas semanas atrás, onde ele diz ali, né, que o homem que escuta as palavras de Jesus e não as pratica é como, e aí ele conta a parábola, é como um homem que constrói a casa dele na areia. Aí vem o vento, vem a tempestade e a casa cai, né? Essa é a parábola. Mas é importante, é interessante observar que a parte importante da mensagem que Jesus coloca é, né, o homem que ouve essas palavras e não as pratica. Então existe uma coisa muito importante na prática daquilo que Jesus diz para a sua salvação, né? Existe uma parte importante de você se reconhecer, né, salvo, de você se reconhecer perdoado os seus pecados, mas de você também saber, né, que Deus é amor, que Deus te ama, e que você está perdoado, e que você tem um coração grato por isso, mas tudo isso, né, te faça, na verdade, um ser que caminha nessa terra fazendo aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus praticava e botando, na verdade, esse amor, né, de que ele fala ser o maior mandamento em prática, né? Eu quis lembrar isso porque hoje nós vamos falar de uma parábola que eu acabei colocando o título nela de Parábola da Humildade, né? Esse está em Lucas, né, capítulo 14, mas esse capítulo não tem necessariamente esse título, né? E como eu já falei para vocês, o livro de Lucas foi escrito por Lucas e não tinha título, né? Esses títulos depois foram colocados em seções para nossa referência, né? Para saber qual que é o tema geral ali. E eu também não gosto de começar pregando alguma coisa por causa do título, né? Porque normalmente isso aí está no meio de alguma sequência de texto, então eu gosto de dar o contexto antes e apresentar, né, a parábola depois. Esse texto, então, ali em Lucas 14, ele tem um contexto, né, que eu vou apresentar para vocês. Depois ele conta a parábola, está escrito ali. Então Jesus disse uma parábola. Então tem uma parábola. E depois de tudo isso, aparece uma parábola, que é a chamada parábola do grande banquete. Tá? Mas eu não vou falar sobre ela hoje. Tá? Talvez numa outra oportunidade. A parábola do grande banquete, ela tem, assim, né, como um preview, ela tem muito a ver com os chamados, né, e como o povo, os hebreus ali, o povo de Jerusalém, os fariseus foram chamados, né, para serem participantes do reino e aparentemente Jesus está dizendo, olha, infelizmente vocês que foram chamados não vão participar da festa. Eu vou, na verdade, chamar o resto do mundo.
E foi assim que depois ele deixou a grande comissão, né? Ide aos 4 cantos do mundo pregar o evangelho. Ah, vamos deixar isso para lá, tá? Isso é uma discussão da parábola do banquete, mas hoje é uma parábola que não tem nome, então eu chamei de parábola da humildade, tá? E a parábola da humildade, ela começa com o seguinte texto: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Jesus entrou para comer e todo mundo observava Jesus. À frente dele, à frente de Jesus, estava um homem doente, com o corpo inchado. Aí eles colocam, às vezes, uma informação extra na Bíblia ali, colocando que possivelmente sofria de hidropisia. Hidropisia nada mais é do que a retenção de líquido, né? Então a pessoa tinha um corpo inchado, né? É uma condição. Eu fui estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre hidropisia e tem várias causas, né? A pessoa está retendo líquido, tem várias causas. Pode ser rim, pode, né? O rim pode não estar filtrando, portanto, a pessoa pode estar retendo líquido, mas pode ser coração também, né? Um mau funcionamento do coração, talvez um problema de pressão arterial, gera também essa pressão negativa nos rins que faz com que o rim não filtre, e aí você tem também a hidropisia. Então, Jesus entrou para comer na casa de um fariseu, que era importante, segundo o texto relata, e todo mundo ficou observando Jesus. E na frente de Jesus tinha um homem com hidropisia, ou um homem com esse inchaço. Jesus olhou para os fariseus que estavam observando ele e perguntou, né, aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? É uma pergunta retórica, porque, segundo, né, as leis judaicas, Jesus já sabia a resposta. Tá? Ele já sabia a resposta. Mas ele estava tentando ali, né, causar o quê? Causar uma reflexão, né? Colocar na cabeça já daqueles fariseus que estavam observando Jesus, que foi convidado, né, para comer naquela casa daquele fariseu importante, o que ele queria fazer ali. Ele fez a pergunta retórica e eles ficaram em silêncio. Não responderam nada. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então Jesus, ali, na casa daquele fariseu importante, era um sábado, o texto diz, certo sábado. Tomou uma pessoa doente pela mão e a curou. Então, perguntou Jesus mais uma vez, para forçar um pouquinho ali a consciência, né, dos fariseus. Se um de vocês tiver um filho, ou um boi, ou um animal que pertence ao seu rebanho, e ele cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Que eles nada puderam responder. Jesus está colocando aqui os níveis de importância, né, que as pessoas dão para certas coisas. No caso, a importância que eles davam, alta, à famosa lei do sábado. O sábado é para o descanso. Obviamente, distorcendo completamente
o espírito da lei do sábado, que como Jesus diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não vai agora você escravizar o homem ao sábado. O sábado foi feito para ele. É para o bel prazer dele. É o descanso do homem, que seja feito assim. Mas os fariseus e os judeus já interpretavam, colocando regras e fardos pesados. Não, Deus falou que não é para trabalhar, então você não pode andar mais que 10 passos, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até hoje, tá? Não pode nem apertar botão de elevador. Vocês não sabem as consequências absurdas, que acontecem, em religiões, porque os homens vêm, e dão então essa interpretação, da lei de Deus. Então Jesus pergunta isso, eles ficam sem poder responder, e Jesus está, na verdade, dizendo o seguinte: tem uma coisa aqui, que é mais importante. Tem uma coisa que é mais importante. A vida daquela criança, ou a vida do filho, ou a vida do boi. E vocês sabem disso. Vocês sabem que a vida é mais importante do que essas regrinhas de não trabalhar. Tá? Então, pensem nisso. Esse é o contexto. Interessante. Jesus, mal chegou ali na festa, as pessoas olhando para ele, o fariseu era uma pessoa importante, lá foi ele então falar sobre importância. O que é importante para vocês? Então, segue o texto. Segue o texto. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Interessante, né? Porque não tem texto de parábola, ninguém falou de parábola no livro de Lucas. O texto está dizendo isso, que então Jesus contou essa parábola. Então essa parábola é a parábola, ela não tem título. Ela está nesse contexto onde Jesus foi almoçar na casa do fariseu. Tá? Ele já mostrou ali que ele era senhor do sábado. Ele curou a pessoa que estava com hidropisia, e perguntou para eles se eles não tinham um problema com essa noção deles do que era mais importante. Um filho que caiu no poço ou a lei do sábado. E aí, ele notando daí outro posicionamento ali na festa, que é o quê? As pessoas escolhendo lugares, escolhendo o que é mais importante, qual que é a prioridade aqui, quem que é mais importante, Então ele estava escolhendo os lugares à mesa. Aí Jesus contou esta parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, foi convidado um cara mais importante, mas com mais honra do que você, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Tá? Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. É bem simples. Ele está dizendo que você está num casamento, é uma festa, o dono do casamento. Você chegou na festa e vai chegar e senta lá na mesa dos padrinhos. Estou adaptando aqui um pouquinho para ficar mais contemporâneo. Aí você sentou na mesa dos padrinhos, chega o dono da festa, o noivo, e fala assim: dá licença, você pode sentar em outro lugar porque aqui está reservado para os padrinhos. E aí, você abaixa a cabeça e sai e vai sentar em outro lugar.
você vai ocupar um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, então veja agora um outro comportamento, né? Em contraste. Ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou e te disser e diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Outra situação, não é mesmo? Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Certo? Na frente de todo mundo ele falou, amigo, pegue esse lugar para você. Eu preparei para você. Aí vem a frase que a gente conhece, que está nessa parábola. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Muito bonito, né? Essa é a parábola, então, que eu chamei de parábola da humildade, porque se você pega o texto, né, e você resume sobre o que Jesus está falando. Jesus está falando sobre humildade, né? Sobre quem se acha importante, quem acha que foi, né, elevado a uma condição importante, mesmo sem o dono da festa ter chamado, não é? Então, é uma parábola que Jesus contou dentro desse contexto. Ele foi convidado para comer na casa de um fariseu rico. Ele já tinha falado sobre essa questão de importância, né, entre o sábado e a vida do ser humano, ou a vida até de um animal. Tem coisa que é mais importante, tem coisa que é menos importante. E aí ele chaveou um pouquinho aqui, né, mudou para uma coisa mais pessoal, né? Pessoas cujo coração, né, são de se colocar, né, como preferidos, como mais importantes. Já ouviu aquela famosa frase no Brasil, né, eu acho, de uma pequeneza, né, absurda. Você sabe com quem está falando? Dá vontade de, né, com bastante humildade, falar assim, sei, com você. Você sabe com quem está falando? Então a pessoa se acha, né? Tem pessoas que se acham. No caso aqui, é óbvio que Jesus, né, está colocando essa situação de banquete e de convidado, como eu disse, nós vamos poder talvez falar mais sobre essa questão da festa, do banquete, do convidado, como sendo uma metáfora, né, sobre o reino de Deus. Mas ele não chegou lá ainda. A parábola do banquete do reino de Deus vem um pouquinho mais para frente. Nessa daqui, ele só está falando o seguinte: ele viu como é que as pessoas estavam ali procurando lugar para sentar e tal. Sabe aquele buzuzu de festa de rico? Que o fariseu era importante? Então, ele falou assim: vocês têm valores muito diferentes. Vocês não dão importância para aquilo que é importante. E se comportam com muita arrogância. Né? Porque vocês vão e escolhem lugares que vocês acham, vocês se colocam naquele lugar porque se acham importantes. Sem se submeterem, na verdade, ao dono da festa. E estava ali presente o dono da festa, Jesus. Né? Então, Jesus, ele trata dessas coisas, né, de uma forma amorosa. Ele mesmo, né, você pode ver que ele mostrou essa situação sem ser arrogante, mas ele colocou a questão
na forma de parábola, na cabeça de cada um para você se analisar. Né? É você que se coloca nessa posição de eu fui o escolhido? Né? Sinceramente, até para você que é crente, né? Eu sou escolhido. Dá uma prestada de atenção para saber se você não está sendo orgulhoso aí. Porque não, né? Se Deus te escolheu, amém. Gratidão, com certeza. Né? Mas na verdade te escolheu, e a gente vai ver, né? Pelo seu coração. E o seu coração, sabendo que você é escolhido, se põe agora como servo. Né? Então, que o coração seja, na verdade, um coração humilde, né? Por ser escolhido. Os fariseus tinham esse pequeno problema, eu acho. Povo escolhido, né? Povo de os judeus, nação eleita. Aconteceu que isso aí acho que subiu um pouco na cabeça, né? E você viu, vocês veem a consequência. Então Jesus, o povo que ele tinha mais problema em falar as verdades do reino de Deus eram os fariseus, eram os religiosos da época, eram os judeus tradicionais, né? Que tinham toda essa história, né? Mas o orgulho e esse apego, né? Às regras e aos procedimentos judaicos da religião não os permitiam viver plenamente e viver de acordo com o Espírito Santo e a plenitude da vida que Jesus estava ali apontando. Então, como que Jesus trata o orgulho? Como Jesus trata o orgulho? A gente pode ver, tem um texto, né? Um texto muito interessante daquela mulher. Me desculpem, eu não me lembro exatamente. Ela era a esposa de, acho que Zebedeu, se não me engano. Ela era mãe de 2 discípulos. Eu não me lembro exatamente o nome. Ela chega para Jesus e quase que meio mandando, né? Sabe como é que é a mãe super protetora, né? Declara, Jesus, que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um na sua direita e outro à sua esquerda, né? Essa preocupação do você sabe com quem está falando. E a mãe ali, eu quero que meu filho seja grande. Meu filho, ele está seguindo esse Jesus, né? Ouviu falar dele. E eu quero que eles, tem que ter algum benefício esse negócio de seguir Jesus, né? Mãe pensa assim. Poxa, meu filho está seguindo agora a Jesus Cristo. O que ele ganha com isso? Então ela já foi lá tirar limpo. Veja bem, gente, eu sei que eu estou falando dessa mulher aqui, mas eu sei que eu estou falando também de muita gente que acha que seguir Jesus é para tirar vantagem, tá? É para ganhar alguma coisa com isso, tá? Então a mãe dos 2 discípulos disse o seguinte: eu quero que você declare agora, né? Não é esse negócio de falar depois que ele morrer, não. Declare agora. Eu quero o benefício que um vai sentar à sua direita e o outro à esquerda. Aí Jesus, se vocês forem lá no texto, você vai dizer o seguinte: no finalzinho, a conclusão, ele fala o seguinte: não será assim entre vocês. Não é assim que acontece. Não é assim que é o meu reino. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Alguém se lembra? Soa familiar? Parece com o Jesus que eu e você conhecemos? Esse é Jesus.
Então, todos aqueles que chegam com esse orgulho e de grau de importância, né? Eu estou à direita, eu estou à esquerda, eu sou bispo, eu sou papa, eu sou o suprassumo do suprassumo. Jesus simplesmente fala o seguinte: no meu reino não é assim que funciona. As questões das importâncias, tá, que é o que ele, em última análise, estava ali falando, né, sobre você se achar de muito importante e sentar na mesa dos convidados sem o dono da festa te chamar, né? O que ele está dizendo é o seguinte: eu te chamei para ser servo. Coloque-se no coração de servidor. E aí eu vou te honrar. E aí eu vou chamar você de amigo na minha festa. É assim que é Jesus. E exatamente essa é a mensagem viva que ele trazia, onde ele ia. Ele estava num almoço aqui, na casa de um fariseu. E essa parabolazinha que ele contou não é inconsistente com a outra mensagem, que é essa que eu falei para vocês. Que ele já tinha dado para a mãe dos dois discípulos. Por isso que eu falo, a mensagem do Evangelho é a mesma. A gente precisa entender ela. E a gente precisa se aprofundar mais no que é o caráter e o espírito de Jesus. Para que não saia desse tipo de religiosidade pessoas orgulhosas. Isso não cabe no Evangelho. Isso não cabe no reino de Deus. Quer outro? Soberba, poder. Os poderosos, os que oram e fazem Jesus, fazem Deus, né, fazer o que eles querem. Os que praticamente têm o poder de manipular Deus. É novidade também para vocês? Vocês não conhecem ninguém por aí que ora para Deus fazer, usar o poder para fazer o que eles querem? Não. Ali em Lucas, né, 9:54, eu anotei ali no slide, tem aquela passagem onde os discípulos chegam e falam: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Os discípulos, né, de Jesus estavam ali andando com Jesus o tempo todo, Jesus sendo essa pessoa que a gente conhece. Você vê como é que foi difícil, né? Os discípulos também não tinham essa intimidade toda, não sabiam quem era Jesus, não sabiam a quem ele veio. Foi muito difícil, eu acho, converter todos eles. Na verdade, eu acho que só aconteceu alguma conversão realmente efetiva depois da morte e ressurreição. A gente sabe disso. Mas eles estavam ali caminhando com Jesus e se achavam os tais. Você, né, convertido ou não convertido, ou que acha que religião tem esses mecanismos de você pedir para Deus, né, baixar fogo para destruir alguém. Soberba. Sabe o que Deus disse? O que Jesus disse? Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois eu, filho do homem, não vim para destruir a vida, mas para salvá-los. Não vim aqui para promover apocalipse now.
não vim aqui para fazer baixar fogo do céu para destruir ninguém. Nós estamos vivendo na era da graça. Jesus disse isso. E a mensagem sempre foi essa. Desde João, primo dele. Arrependei-vos, é chegado a era. Jesus veio e falou: vocês não devem mais nada para Deus. Não tem pecado que você tenha feito que te afaste de Deus. Eu paguei na cruz. Não fique com esses mecanismos religiosos achando que você tem que pagar alguma coisa para Deus. Não tem. O maior pagamento, a maior pena foi paga por Jesus. E você agora é livre, livre para amar. Livre para viver uma vida plena. Livre para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Servir. Sem orgulho, sem soberba. Interessante que até aí, né, a parábola já está concluída. Né? A parábola já está concluída. Jesus já deu o recado sobre, né, prioridades. Né? Mas ele quer dar mais um conselho ainda, tá? Que não é na forma de parábola agora. Né? Ele vai dar agora uma dica para o dono da festa. E é uma dica para nós também sobre quase tudo aquilo que a gente tem falado nas pregações. O que fazer com os bens, o que fazer com a vida que Deus te deu. O que fazer com a sua vida aqui na Terra. Qual que é o propósito da sua existência? O propósito da sua existência é adorar a Deus com a sua vida. Agora, sem fazer nada, só gritando, dando um tchauzinho com a mão e cantando músicas, Deus não precisa disso. Como é dito, né, no Velho Testamento, ele tem os anjos para cantar para ele, então o som, né, das vozes aqui humanas acho que soa até não soa muito bem. Então Jesus disse agora como diretiva para aqueles homens que estavam ali, ou aquelas, não sei se tinha família, reunidos para esse jantar importante. Eles achavam que estavam fazendo grande coisa e convidaram Jesus também. Aí Jesus falou: vocês têm um problema de importância? E fica a dica. Diz para o convidado, diz para quem tinha convidado, ou seja, o dono da festa. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinho, os seus vizinhos ricos. Se você fizer assim, se você convidar parente, amigo rico, tá? Eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. É o famoso, lembra do nó cego? Fazer cumprimento com o chapéu do outro. Esse aqui é a pessoa que está fazendo o bem, ele acha que ele está fazendo o bem, mas na verdade ele sabe que ele vai ter a recompensa. Estou fazendo o bem, porque hoje eu faço, amanhã eu recebo. E ficamos todos alegres, todos realizados. Jesus está dizendo, não. Quando você fizer uma festa, quando você quiser fazer uma coisa de bem, que tem algum valor para Deus, em termos de importância, tá? Jesus não estava dando importância nenhuma para essa festa. Por quê? Porque ele sabia que era festa de parceiro. Fariseu com fariseu. Parente com parente, rico com rico. Mãe com filho, pai com irmão. Estão fazendo bem? Não, estão comemorando ali entre eles mesmos. Jesus falou,
Assim você está se recompensando a si mesmo. Quando você der um banquete, quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quando você quiser fazer o bem, alguma coisa boa, uma coisa que tem valor na eternidade, faça aqueles que necessitam. Lhe garanto que as pessoas dessa festa aqui não precisavam. Não precisavam de tanta festa. Não tinha importância para Jesus isso aqui. E aí ele conclui: você será feliz, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo: você, além de estar fazendo o bem, saiba, é considerado bem por Deus, porque eles não têm como te retribuir. E a sua retribuição será no céu. Jesus explicando que aquela festa ali que eles estavam fazendo não tinha importância nenhuma para ele. Mas se eles quisessem ganhar alguma coisa no céu, se eles quisessem ter alguma recompensa na vida eterna, que era para ele fazer alguma festa para os que precisam. Para os que precisam, às vezes, de alguma alegria na vida. Para os que precisam, às vezes, de uma palavra. Para os que precisam de saúde. Para os que estão afastados dos seus entes queridos. Para os que não têm o que comer. Isso aqui é realmente o que Jesus pregou e o que Jesus viveu. Eu tenho mais um slide que mostra, né, outras passagens aonde Jesus mostra qual é a preferência dele. Aquele texto ali em Mateus diz o seguinte, talvez a gente até aborde essa outra parábola uma outra vez, mas tem um trechinho que diz: o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso que Jesus falou ali no final da festa, convide o manco, o coxo e tal, ele se coloca na pessoa daquele necessitado. Jesus se coloca pessoalmente na vida daquele que precisa. E aí ele fala para você, o seu galardão, a sua recompensa, aquilo que você fizer para esses, é a mim que você está fazendo. Então aquela festa que estava todo mundo ali querendo adular Jesus, que ele não deu importância nenhuma, ele falou assim: você quer me agradar? Faça o bem. Você quer me agradar? Faça alguma coisa para esses meus pequeninos, em outras versões. Eu não tinha nenhuma frase que sintetizasse isso, eu busquei em Zacarias, mas Jesus fala disso em vários lugares, é que o texto é muito extenso, mas Zacarias resumiu bem, onde ele diz o seguinte: não oprimam a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Certamente um profeta falando a verdade. Jesus depois falou sobre cada uma dessas coisas também. Eu só queria sintetizar aqui. Por quê? Porque é a esses que Jesus dá preferência. É a esses, os oprimidos. Sabe quem é o oprimido? Talvez a gente tenha que explicar o que é o oprimido. O oprimido é como o Lázaro
tá? Que foi deixado em frente à casa do rico. Não foi porque ele quis. Tá? Ele foi deixado. Condições na vida colocam pessoas em situações que fogem completamente ao desejo, ao controle delas. Elas ficam numa situação de opressão. É uma situação opressiva. Ou por injustiça, ou por falta de dinheiro. Ela não queria estar naquela situação. Ela está sendo oprimida. Ela está sendo empurrada. A gente tem que saber identificar situações de opressão. Por quê? Porque aquilo que você fizer para o oprimido, que está necessitado nesse momento de alívio da sua opressão, você está fazendo para Jesus. Ou você acha que não tem nada para fazer pelo oprimido, pela viúva ou pelo estrangeiro? Eu sou estrangeiro. Eu cheguei do Brasil, aqui na América, tá? E fui recebido como estrangeiro. Tem problemas? Tem. Tem situações de opressão? Tem. Naquilo que depender de mim, eu não quero ser o opressor. E, se possível, eu quero tratar o oprimido para aliviar a opressão dele. Porque ele é Jesus. Ele é Jesus. Foi Jesus que disse. Jesus dá muita importância a estes pequeninos. Ele não dá importância para aqueles que estão na festa se dando tapinha um nas costas dos outros. Porque ele sabe que tem gente precisando. E o amor que se realiza na prática, tá? Aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam, é o homem que constrói a casa na areia. É o homem que não está administrando aquilo que Deus deu para ele da forma como Deus quer que ele administre. Que é o quê? Servindo para o bem. Com o que quer que seja que você tem. Será que você tem um conhecimento, talvez, que possa ajudar um imigrante? Ajudar, hein? Isso que eu estou falando. Ué, ajude? É um conhecimento. Deus te deu, você tem. Outras pessoas estão precisando. Outras pessoas estão oprimidas por causa disso. E a recompensa de todos esses, porque nós somos todos servos do Senhor Altíssimo, né? Está escrito ali também. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. Seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Você acredita em Jesus? Você acredita que ele está falando a verdade? Você acredita que isso é a vida plena e abundante que ele promete? Você se sente servo deste mestre? Você dá a importância que ele dá às pessoas que precisam ou que são oprimidas? Você faz alguma coisa? Não me diga, não me responda, faça. E quando fizer, não mostre. É Deus. É para Jesus que você está fazendo. É para Deus que você está fazendo. Ele vai te recompensar. E a recompensa? A recompensa é no dia final, é na vinda dos justos, na ressurreição.
Ou você acha que você vai ficar rico fazendo isso aqui? Você está esperando que tipo de recompensa? Recompensas aqui, de riquezas materiais? Jesus não é disso. Já falamos sobre várias parábolas sobre isso. Acumule riquezas no céu, acumule tesouros no céu. Quem escuta essas palavras e as pratica, esse sim está mostrando as suas obras de fé, que Tiago, irmão de Jesus, fala. Não é ativismo. Não é porque o mecanismo é inverso. Eu não estou fazendo porque eu quero chegar no céu. Eu estou fazendo porque eu sei que eu sou filho do Altíssimo. E que Ele está vendo o que eu estou fazendo. Eu não quero nada. Eu só quero estar em paz. E viver plenamente, como Jesus orientou. Ali em Mateus, tem daí eu botei aqui um texto que resume, né, esse galardão, ou essa vitória. A gente pode dizer que essa é a vitória do cristão. Onde Jesus diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Me visitaram, desculpe. Então, simplesmente, isso é o galardão, né? Você vai ser recebido à direita. Lembra que a mãe lá queria, fala que meu filho está à direita, fala que meu filho está à esquerda? Então, você vai estar à direita. Toda vez que Deus vê você fazendo isso, fazendo bem com aquilo que Ele te deu. Amém? É isso aí, gente. A mensagem de hoje sobre a humildade, sobre galardão no céu, sobre servo, servidão, servitude, né? E essa vida que Jesus ensina. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que você possa ter muitas bênçãos. Amém?